Boa noite, irmãos. Bom, nós estamos aqui hoje para mais um dia de estudo. Nós estamos na lição 12 da nossa revista, que tem como tema a vida após a vida, uma afirmação, não é mesmo? E o texto base aí que o autor traz para nós está em 1 Tessalonicenses 4. Nós vamos ler dos versículos 13 a 18, ok? Os irmãos estiverem com a Bíblia aberta aí, pode abrir e vamos acompanhar a leitura. Diz assim, olha: E agora, irmãos, quero que vocês saibam o que sucede a um fiel quando ele morre, para que não fiquem cheios de tristeza como aqueles que não têm esperança. Visto que nós cremos que Jesus morreu e depois voltou à vida, podemos também crer que quando Jesus voltar, Deus trará de volta com ele todos os irmãos que já morreram. Posso dizer-lhes diretamente do Senhor que nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não subiremos para encontrá-lo antes daqueles que já morreram, pois o próprio Senhor descerá do céu com um potente clamor, com o brado do arcanjo, com o toque da trombeta de Deus. E o Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados até ele nas nuvens, a fim de nos encontrarmos com o Senhor nos ares e ficarmos com ele para sempre. Portanto, confortem-se e encorajem-se mutuamente com essas palavras. Glória a Deus. Que bênção a palavra do Senhor, né? Aqui a Bíblia vai descrever o que vai acontecer naquele dia, né? De como será. E a gente deslumbra uma cena linda, né? Os céus se abrindo, o Senhor Jesus descendo sobre as nuvens, os nossos irmãos que já se foram e aguardam este dia vão ressuscitar. E nós, se estivermos vivos, né? Vamos subir até os ares, vamos ser arrebatados e lá vamos nos encontrar com o nosso Senhor. E vamos viver para sempre com Ele. Que maravilha, né? É a única história que de fato a gente pode dizer e foram felizes para sempre. Porque com Jesus seremos para sempre, por toda a eternidade. Que coisa linda. E qual é o propósito dessa lição, né? Por que falar sobre esse tema? Porque falar disso é alimentar a nossa esperança, porque a ressurreição dos mortos é a maior esperança da nossa fé, não é mesmo? A nossa fé seria vã se nós não crêssemos que Jesus ressuscitou, porque a obra que Jesus fez na cruz foi completa. Ela começa quando ele morre, né? E ela se consuma. Ela termina, ela tem fim quando ele ressuscita dentre os mortos. Jesus ali vence a morte e ele garante a nossa vida eterna. Porque ele morreu e ressuscitou é que nós ressuscitaremos. Nós não vamos ressuscitar por nenhum outro motivo a não ser aquele que Jesus conquistou na cruz. É por causa dele, porque ele vive, nós viveremos, não é? E a ressurreição dos mortos, o autor dos Hebreus, no capítulo 6, no versículo 1, trata como uma doutrina rudimentar. O que significa isso? Que é um ensino essencial, um ensino fundamental, é necessário, é o básico, né? Não há como a gente separar o evangelho de Jesus com a ressurreição, né, dos mortos, com a nossa ressurreição, a ressurreição daqueles que creem. Não tem como separar. Quando a gente lê o livro de Atos e encontra ali Paulo pregando, né, para os gentios, ele sempre vai falar sobre a ressurreição dos mortos, porque essa é a esperança do crente. Né? Viver uma vida sem crer na ressurreição é viver uma vida sem sentido. O cristianismo não teria o menor sentido. Né? Viver como a gente aprende lá na escola, o homem nasce, cresce, reproduz e morre. Seria algo assim? Porque Jesus foi levado àquela cruz? Porque ele ressuscitou? Não é mesmo? Não teria sentido. O que dá sentido a toda a história do cristianismo, o que Jesus veio fazer, é justamente o fato dele ter ressuscitado, dele ter vencido. Né? Com a sua morte e ressurreição, ele resgatou, ele tomou de volta as chaves da morte, do abismo, do inferno. E agora nós poderemos reinar com ele eternamente. Então, não tem como a gente desvincular. E aqui logo no ponto 1,
o autor diz, né, a ressurreição como suporte da fé cristã. Ou seja, é o pilar, é um dos pilares da nossa fé, né? Nós não cremos em Jesus como um conceito, como um homem, grande filósofo, um grande pensador do seu tempo, um revolucionário. Não. Então, tem muitos outros aí que foram assim no seu tempo, mas morreram e lá ficaram na sepultura. Mas Cristo não. Cristo morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus. E é isso que nos dá a esperança, a certeza, a garantia de que ao fecharmos os olhos nessa vida, nós abriremos do outro lado para vivermos eternamente com o Senhor. E isso traz também para nós uma grande responsabilidade de como viver essa vida aqui, porque ela não termina no dia em que nós morrermos, não é mesmo? Há muitas pessoas que dizem, né, elas vivem assim, estão esperando a morte chegar. Tem até um ditado que fala, né, fulano está vivendo, mas está esperando a morte, só esperando a morte chegar. E aí as pessoas acabam vivendo de qualquer maneira, são entregues às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos, não tem nenhuma preocupação. Por quê? Porque para elas o fim é a morte. Mas nós sabemos que a morte é só o início das coisas. O tempo em que nós vivemos aqui é muito passageiro. Aqui nós estamos sendo aperfeiçoados, nós estamos aprendendo, estamos sendo santificados, estamos buscando a santificação, para que um dia nós possamos viver eternamente com aquele que é santo. E a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, esse é o tempo em que nós estamos vivendo aqui, mas não é para aqui. Jesus não nos salvou para essa vida, não é? Jesus, a salvação acontece aqui, quando nós reconhecemos Jesus como o único, suficiente Salvador, nós o confessamos, nós entregamos nosso coração para Ele e nós começamos a viver de forma diferenciada, de acordo com essa confissão de fé. Mas nós fomos salvos para a eternidade, né? João 3,16 diz lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não termina para que tenha vida, é vida eterna. Então é para a eternidade que Cristo nos salvou, não é? Então seria sem sentido, porque a obra de Jesus ela não consiste na morte, é uma obra completa e ela se completa quando ele ressuscita. Tá certo? Bom, a gente já falou que Cristo nos salvou para a eternidade. 1 Coríntios 6, versículo 14, novamente, Paulo vai afirmar que Deus o ressuscitou dentre os mortos e por isso também nos ressuscitará pelo seu poder. Então é uma obra que Deus há de fazer. É um dia que ele já determinou, Deus já determinou que assim será. Isso independe das nossas obras, independe da fé, isso há de acontecer. Será um dia, né, em que os crentes receberão um galardão e os descrentes receberão o juízo, a condenação. Então, ao mesmo tempo que será um dia de muito júbilo, né? Um dia glorioso, também será um dia de muito terror, muito triste também para aqueles que não creem, né? Eu queria também ler agora com os irmãos o que está em 2 Coríntios, nos capítulos 4, dos versículos 14 a 18, que diz assim: E sabemos que o mesmo Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus da morte, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele juntamente com vocês. Por isso, nunca desanimamos. Embora os nossos corpos se gastem, a força interior vai se renovando dia a dia. Esses nossos sofrimentos e aflições leves e momentâneos não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará em uma glória eterna sobre nós para todo o sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê, pois o que se vê dura apenas pouco tempo, mas o que não se vê durará eternamente. Aqui está uma palavra de consolo, também de esperança para nós, né? Eu li aqui em outra versão, mas o texto, né, que a gente conhece aí, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória que, né, que para nós há de ser revelada. Acho que é mais ou menos isso, né, na outra versão. Bom,
Mas o que está dizendo aqui? Que os nossos olhos não devem, né, estar colocados, fitos nas coisas deste mundo, dessa terra, que são passageiros. Mas os nossos olhos precisam estar fitos em Jesus, no autor e consumador da nossa fé, no futuro glorioso que nos aguarda. Tudo que nós vivemos aqui é muito pouco, é muito passageiro. Isso deve nos animar, é uma palavra de esperança para o nosso coração, né? Porque nós olhamos para as nossas lutas, muitas das vezes, o momento hoje que nós estamos vivendo, né? Momentos de perda, momento de dor, mas a Bíblia está nos afirmando, está nos garantindo que tudo isso é momentâneo, é tão pequeno comparado ao que nós vamos desfrutar eternamente com o nosso Senhor. E é isso que deve alimentar a nossa fé. É por isso que nós devemos estar, né, como lá no primeiro texto que nós lemos, estar confortando, consolando uns aos outros com essas palavras, né? Às vezes a gente se reúne para falar de problemas, para falar das dificuldades, para falar das coisas desse mundo, quando na verdade nós deveríamos nos reunir para falar desse tempo glorioso, do que nós vamos experimentar. Mas às vezes eu penso que nós não falamos muito disso, porque nós mesmo não temos, não sei, talvez isso não seja ainda uma convicção. É mais real do que estarmos aqui falando, eu e você. O sobrenatural, aquilo que nós vamos viver é muito mais real. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. A vinda de Jesus é algo concreto, é algo que vai acontecer. Nós não podemos viver a nossa vida perdendo isso de vista. E muitas das vezes, até mesmo nós cristãos, estamos tão apegados às coisas dessa vida, dessa terra, desse mundo, que nós vamos vivendo a nossa vida como se se aqui fosse o fim das coisas, como se nós fôssemos cidadãos dessa terra, mas nós não somos, nós somos cidadãos dos céus, nós somos peregrinos nessa terra, tudo aqui é passageiro e é tempo de nós pararmos para pensar nisso, né? A nossa vida não se resume, ela não se prende, ela não se baseia no que nós vivemos aqui. Nós estamos numa caminhada rumo à eternidade. E isso deve produzir em nós, além de muita alegria, esperança tamanha e uma busca maior pelo nosso Senhor, né? Por viver em santidade, buscar a santificação. A palavra de Deus também vai dizer em outro momento que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sede santos porque eu sou santo. E é assim que nós vamos nos encontrar com Ele. Nós seremos transformados, teremos os nossos corpos glorificados. Mas a nossa caminhada aqui é uma preparação para o que nós vamos viver com Ele eternamente. Eu me lembro até quando eu falo disso, de uma canção que diz, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Temor não há, porque eu bem sei que a minha vida segura está nas mãos de Jesus, que vivo está. Às vezes quando a gente, né, fala sobre esse assunto, gera em nós às vezes até um certo pavor, mas não deveria ser assim. Nós não tínhamos que ter medo de falar sobre a ressurreição, sobre a morte, porque a morte por crente deveria ser uma mesma expressão, nós deveríamos tratar da mesma forma que Paulo, quando ele diz assim, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Nós temos tanto medo, né? Eu falo nós porque eu me incluo. Ninguém quer morrer, né? A gente, quando fala desse assunto, tem gente que fala, ai, eu prefiro nem falar, não gosto de pensar nisso. Mas para nós crentes, morrer é maravilhoso. Nós poderíamos dizer assim, claro que ninguém quer morrer, né? A gente está aqui, nós somos seres humanos, nós queremos viver. Eu, pelo menos, quero muito viver ainda, né? Eu quero ainda cumprir muitos sonhos de Deus para a minha vida, né? E viver conforme, enfim, fazer a vontade dele. Mas o dia que ele me chamar, a gente não deve temer, a gente não deve pensar nisso como algo terrível. Para nós deve ser algo maravilhoso. É o dia de se encontrar com o nosso Senhor, não é mesmo? Isso é motivo de alegria e de gerar em nós muita esperança. Bom,
No ponto 2, o autor vai dizer aqui como será este grande dia. Está lá em 1 Coríntios 15, 52 e 54, vamos ler bem rapidamente, que diz assim: tudo acontecerá num instante, num piscar de olhos, quando for tocada a última trombeta, porque virá do céu um toque de trombeta, e todos que já morreram de repente ressuscitarão, com novos corpos que jamais morrerão. E todos nós seremos transformados, porque os nossos corpos terrenos, o que temos agora e que são mortais, precisam ser transformados em corpos imortais que não podem morrer. Assim, quando o que é corruptível se revestir do que é incorruptível, o que é mortal se revestir do imortal, então finalmente se tornará verdadeira esta escritura: a morte foi tragada pela vitória. Aleluia! Isso é maravilhoso! Isso é fantástico! Nosso Jesus venceu. E quando ele diz assim, né, que no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, é porque ele venceu mesmo, ele venceu o mundo, ele venceu a morte, ele está vivo e nós venceremos também. Né? Quando nós aprendemos aí na palavra que diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, nós somos, tudo por causa dele. Tudo por causa dele. Nós venceremos. Ele venceu a morte, é o último inimigo. O inimigo é, naturalmente falando, invencível, mas Cristo venceu. E por isso nós venceremos também. A morte também não há de segurar, de prender na sepultura aqueles que creem em Jesus. Ele ressuscitou e nós ressuscitaremos com ele. Essa é a esperança da nossa fé. E naquele dia ele trará consigo o galardão, a recompensa dos crentes. Mas trará também, como a gente já mencionou anteriormente, será um dia de juízo para os incrédulos, né? Então, um dia de condenação, né? A Bíblia descreve isso em Mateus 13, de 41 a 43, e há outros textos também que agora não me vem à memória, mas que diz que será um dia bendito para aqueles que creem, né? Quando nós ouviremos do Senhor: vinde benditos de meu Pai. Mas será um dia terrível para aqueles que não creram, porque será um dia também que será ouvido: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Que tristeza. Então, essa esperança que move o nosso coração deve também encher-nos de compaixão pelas almas perdidas, não é mesmo? Porque nós não podemos ser egoístas. Eu não quero viver esse momento glorioso sozinha. Eu quero que muitos outros também vivam isso. Mas como? Como? Só querer é o suficiente? Não. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Essa esperança deve também nos mover a cumprir o ídolo de Jesus, a falar do Evangelho, a pregar a toda criatura, a levar essa mesma esperança, porque há muitas pessoas que, de fato, elas estão apenas esperando a morte chegar, porque elas desconhecem o que há depois dela, né? Para nós, vida eterna, e para aqueles que não creem, morte eterna. Então, que essa esperança também produza em nós um comprometimento, um compromisso ainda maior de propagar o Evangelho de Jesus, né? E no ponto 3, o autor vai falar sobre o que acontecerá. O que acontecerá naquele dia, né? E a gente já viu aí, a gente vai passar agora bem rapidinho. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, assim a Bíblia diz. E os que estiverem vivos serão transformados, serão levados até o céu para se encontrar com Jesus nos ares. E transformados. Transformados por quê? Como a gente leu agora um pouco anteriormente, porque o nosso corpo, que é corruptível, essa matéria não pode herdar o que é eterno, né? Então nós vamos receber corpos celestiais, assim como tem os corpos terrestres, também tem os corpos celestiais. A palavra de Deus fala sobre isso, né? Então nós seremos transformados para que dessa forma, já com um corpo incorruptível, imortal, nós possamos nos encontrar com Cristo para poder viver com Ele eternamente, né? O autor aí, ele também vai falar, né, sobre tantas indagações que se há com relação a esses corpos, de como serão, né? Ele até menciona a respeito de Jesus, das aparições de Jesus já ressurreto, as ações que ele fez, né? Ele tinha um corpo que era visível, inclusive, né, quando Tomé ali
não crê, né? Tem dúvidas. Jesus mostra para ele, né? O corpo lá, as marcas da cruz. Jesus comeu, Jesus bebeu, né? Enquanto esteve aqui, já ressurreto. Então, isso talvez dê algumas indicações para nós de como serão os nossos corpos, uma vez que a Bíblia diz que nós seremos semelhantes a ele. Mas eu não vou me estender e entrar nesse assunto, porque eu também ainda tenho algumas dúvidas acerca disso, né? Então, é um assunto depois para a gente estar tirando as dúvidas com o nosso pastor e estudando mais na palavra para a gente poder ter mais convicção para falar sobre isso. Mas o que nos importa aqui nesse momento para esse estudo, e que é relevante e essencial que a gente não perca de vista e que a Bíblia deixa de forma muito clara, né, para que a gente tenha conhecimento, é de que nós ressuscitaremos, porque Cristo ressuscitou. E porque Ele vive, nós viveremos, né? E algumas perguntas, né, acerca desse assunto, nós não teremos mesmo resposta, somente naquele dia. Mas nós não somos guiados pelo que nós vemos, nós somos guiados pelo que cremos, né? E se a Bíblia diz que será assim, que seremos glorificados, que seremos ressuscitados e que viveremos eternamente com o nosso Senhor, disso nós não temos a menor dúvida, não é mesmo? E eu quero ler com os irmãos o texto que está em 1 Pedro, do capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9, que diz assim: toda honra seja a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é a sua misericórdia ilimitada que nos deu o privilégio de nascer de novo, de maneira que agora nós já somos membros da própria família de Deus. E agora vivemos na esperança da vida eterna, porque Cristo Jesus levantou-se novamente dentre os mortos. E Deus reservou para os seus filhos a herança inestimável da vida eterna. Essa herança está guardada nos céus para vocês, pura e imaculada, sem perigo de sofrer alteração ou de estragar-se. E Deus, em seu grandioso poder, garantirá que vocês cheguem lá em segurança para recebê-la por meio da fé. Essa herança lhes pertencerá naquele último dia prestes a ser revelado. Portanto, alegrem-se verdadeiramente. Há uma felicidade maravilhosa no futuro, embora sejam entristecidos durante algum tempo aqui na terra por todo tipo de provação. Essas provações apenas põem à prova a fé que vocês têm, para verificar se ela é forte e pura ou não. Ela está sendo experimentada como o fogo prova o ouro e o purifica. E a fé que vocês têm é muito mais preciosa que o simples ouro. Portanto, se essa fé permanecer firme, isso redundará em muito louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, embora nunca o tenham visto, ainda que não o vejam, creiam nele. E até mesmo agora vocês estão felizes com aquela alegria indizível que vem do próprio céu. E a recompensa final que vocês terão por crerem nele será a salvação das suas almas. Que texto brilhante, gente! Que texto lindo da palavra de Deus! Aqui nós estamos sendo encorajados, que apesar de sermos provados, apesar de nós passarmos por tribulação, apesar de nós vivermos em dificuldade, não importa o que nos aguarda, a nossa herança que está lá no céu guardada, que não pode se perder, não pode se estragar, que está pura, limpa, imaculada, que nós receberemos. Que maravilha! Que maravilha, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos alimentar a nossa fé e falar uns com os outros, nos encorajar com essas palavras. Olha que coisa linda, que esperança maravilhosa. Independente do que nós estamos vivendo hoje, nós estamos sendo provados para sermos aprovados. E como, né, a gente também canta, né, como fogo refina o ouro, venha a sua obra em mim completar. E é dessa forma que nós precisamos viver aqui, nesse tempo tão curto que nós passamos nessa terra, mas viver de modo, permitindo que o Senhor complete a boa obra que Ele começou em nós, né? Abrindo o nosso coração, buscando a santificação,
buscando o Senhor e crendo, olhando firmemente para a esperança que nos aguarda, para o nosso galardão, para o grande dia, quando o grande dia chegar. Vai valer a pena quando nós nos encontrarmos com o nosso Senhor, quando nós ressuscitarmos, né? E nós vamos falar como Paulo falou, né? Encerrei a carreira e guardei a fé. Nós precisamos guardar a nossa fé. Guardar a fé, guardar o nosso coração, né? Buscar as coisas que são do alto, alimentar nossa mente com a palavra de Deus. Dessa forma nós permaneceremos, nós vamos conseguir permanecer firme. E aquele que permanecer firme vai receber a coroa da vida. Louvado seja Deus. Bom, e para pensar e agir, a gente pode finalizar aí dizendo, né, a segunda vinda de Cristo não deve nos causar medo. Não, ela não deve nos causar medo. A segunda vinda de Jesus, ela não nos deve causar medo. É motivo de júbilo, de muita alegria, porque é o momento em que nós vamos encontrar com o nosso Senhor. Não é algo terrível, né? Se nós temos o Senhor como nosso Salvador, nós não precisamos temer esse dia, nós podemos aguardar com confiança. E diante de tudo que a gente aprendeu até aqui, algumas posturas que a gente precisa assumir, não é mesmo? E qual a primeira dela? Eu coloquei aqui, é gratidão por essa gloriosa salvação. Nós não podemos perder de vista por essa maravilhosa graça e sermos gratos, né? Porque o Senhor nos alcançou, porque nós fomos libertos, nós fomos alcançados, a misericórdia do Senhor nos buscou, nos alcançou. Louvado seja Deus, né? O segundo ponto é manter a nossa mente nas coisas do alto e consolar e fortalecer uns aos outros. É importante que a gente faça isso, né? Que a gente se alimente da palavra de Deus, que a gente, no tempo, no momento em que a gente tem comunhão com os nossos irmãos, nós devemos estar nos lembrando da palavra, dessa esperança, animando uns aos outros, né? Há momentos em que às vezes nós enfrentamos lutas e que às vezes nos sentimos enfraquecidos, mas a palavra de Deus, a esperança da nossa fé, quando nós falamos da palavra, quando nós lemos, quando nós compartilhamos com o irmão, nós temos a nossa fé fortalecida. Então é importante que a gente tenha o cuidado de estar sempre em comunhão com os nossos irmãos e lembrando da palavra, falando da palavra, né? E assim estarmos caminhando juntos e se fortalecendo uns aos outros. Bom, e em terceiro lugar, nos apressar e priorizar a evangelização, né? Como nós mencionamos anteriormente, o tempo será de muito júbilo, né? Aquele dia, para alguns, para muitos, mas para outros, muitos outros, será um dia de condenação. Então, nós que conhecemos essa verdade, que nós sabemos o que há de acontecer, nós não podemos nos acomodar, né? Ficar parados na nossa zona de conforto, com aquela sensação, glória a Deus, né? Feliz da vida, porque eu fui salvo, naquele dia não tenho que me preocupar. Precisa, querido, porque às vezes na sua casa, na sua família, do seu lado, o seu vizinho, o seu amigo, ele ainda não tem esse conhecimento, ainda não tem essa esperança. E é minha e sua responsabilidade fazer conhecido o Evangelho de Jesus para ele, para que ele tenha a oportunidade de ouvir também, né? Nós não podemos ser egoístas, nós não podemos viver um Evangelho para nós. O Evangelho é para todos. A palavra de Deus diz que é da vontade de Deus que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E como as pessoas vão ouvir, né? Aí vem aquela pergunta que a gente lê lá em Isaías, quando, né, ele diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem vai dar ouvido à pregação? Se não há quem fale, quem pregue, como as pessoas vão ter essa esperança se não houver quem fale para elas? Então nós não podemos ter uma fé egoísta. Nós precisamos dividir, compartilhar, falar dessa esperança que nos move, que nós temos e levar outros a ter também. Então aqui a gente encerra o estudo, né, de hoje, alegres, né, porque temos a esperança de vida eterna. Somos felizes porque temos Jesus, porque somos salvos e porque vamos ressuscitar naquele grande, lindo e glorioso dia.
tá certo? Então vamos orar agora, que cada irmão aí tenha sido abençoado com a palavra de Deus. Compartilhe esse estudo com outras pessoas, né? Principalmente com aquele que você sabe que ainda não teve a oportunidade de ouvir de Jesus. O tempo é agora, é hoje, né? O tempo ruge. Jesus está às portas. Quando a gente fala da segunda vinda de Cristo, parece algo tão distante, mas nós estamos vivendo o tempo que a vinda de Jesus parece estar palpável, né? Tá mais perto do que nós podemos imaginar. Então, isso deve trazer em nós aí um senso de urgência para propagar o Evangelho e falar do amor de Deus. Tá certo? Então vamos orar. Senhor Deus, obrigada, Jesus, por este estudo, obrigada pela tua palavra e obrigada, Senhor, porque fomos alcançados por essa salvação. Obrigada pela esperança que temos de um dia nos encontrarmos com o Senhor. Obrigada pela obra que o Senhor fez naquela cruz, que agora, Senhor, nos garante a vida eterna. Garante, ó Deus, que mesmo ao morrermos, nós viveremos eternamente. Muito obrigada. Nós somos felizes e gratos, Senhor, por tudo que tu fez por nós. Ó Deus, pedimos que o Senhor possa encher o nosso coração de compaixão, de senso de urgência, para que nós venhamos, Senhor, espalhar a tua palavra, que nós não venhamos guardá-la apenas no nosso coração, mas que a nossa vida, Senhor, mais até do que as nossas palavras, possam mostrar e levar outros à esperança da salvação. Ó Deus, nos ajude, ó Pai, a tornar o Evangelho do Senhor conhecido. Dá-nos ousadia, coragem, Senhor, intrepidez para falar com os nossos da esperança, da glória, da vida eterna. Ó Deus, pedimos que o Senhor esteja nos abençoando, guardando a vida de cada irmão nesse tempo de dificuldade. Ó Deus, que nós possamos, ó Pai, animarmos e fortalecermos uns aos outros. Nos ajuda, Senhor, na comunhão, ó Pai, para que nós possamos vivenciar a Tua palavra. Ó Deus, toma tudo em Tuas mãos, obrigada. E pedimos mais uma vez, ó Deus, por aqueles que estão enfrentando dificuldade, que estão adoecidos nesse tempo, ó Pai, que estão enfrentando, ó Deus, essa doença que está assolando o nosso mundo, o nosso país, a nossa terra, nosso bairro, a nossa cidade. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Tenha misericórdia, anima, fortalece, alegra os corações. Te pedimos isso nessa hora, em nome de Jesus. Amém.